estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação, eu diria até a honra, de termos de volta o professor Alberto Borges Matias, ele que é um dos fundadores da FEA USP Ribeirão Preto e é um profundo conhecedor não apenas da economia, mas também de gestões de empresas. Professor, obrigado pela oportunidade de a gente poder voltar a conversar e num momento assim de muita turbulência, não apenas aí na parte política do país, mas também na economia. Sim, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com vocês que nos veem aqui também, né? E vamos lá, vamos a uma discussão num momento importante da economia, onde criamos uma crise. Exatamente. O senhor tem alguma, na sua memória, algum outro momento em que nós tivemos o que se chama de tempestade perfeita, ou seja, uma crise econômica e uma crise política ao mesmo tempo? Veja, nós já tivemos, né? Se nós pegarmos a época do governo Sarney, também foi em parte isso, né? Nós tivemos o falecimento do Tancredo, com a assunção do Sarney, dentro de características complicadas em termos de economia, que era um controle de preço e um controle de produção. Não sei se lembram, naquela época resolveram laçar gado no pasto de helicóptero. Verdade. Certo? O saudoso Tião foi embora do país, transformou no maior pecuarista da Austrália. Tião Maia. Então é complicado, esse país é complicado na natureza. Depois nós tivemos o caso do Collor, né? É uma crise econômica e uma crise política, com impeachment em seguida. Na crise econômica também maravilhas foram feitas, desde sacar o dinheiro das contas de todo mundo, né? Naquela época eu estava no Banco Central, então assisti isso de muito perto e vi quanta besteira econômica foi feita e qual o desmando econômico que esse país está sujeito, né? Depois nós tivemos aí mais para frente, né, o Fernando Henrique Cardoso, também num processo prolongado, ali naquele começo, um processo inflacionário ainda forte, na base de 30% ao mês de inflação, e aí que o Plano Real é derrubado, né, essencialmente para 5% ao ano, e o que foi feito de um dia para o outro? Simplesmente o déficit fiscal que era coberto com emissão de dinheiro passou a ser coberto com emissão de dívida. Essa foi a essência do Plano Real. Com preços sobrevalorizados em relação ao mundo, um câmbio sobrevalorizado, né, com taxa de juros elevadas, e o país foi se ajeitando. De uma forma inócua, porque todo aquele esforço daquele período não teve sequência. Nós quebramos 3 vezes no período em termos internacionais, né? Depois tem a assunção do Lula, aí mais tranquilo, a primeira parte foi mais tranquilo. Mais tranquilo porque o Fernando Henrique deixou a casa arrumada? Não, a casa no final do Fernando Henrique também não estava tão arrumada, né? O orçamento público estava desarranjado. E aí foi simplesmente o seguinte, o governo deixou de ter atuação. O governo Lula, no começo, não teve grande atuação, continuou no mesmo caminho. E no mesmo caminho as coisas se acertaram. Porque ao assumir, o Lula teve um impacto de uma desvalorização cambial bastante significativa. Isso fomentou as exportações do país, fomentou a reconstituição de reservas. O país se ajeita. Sem governo, o país se ajeita. Os empresários são fortes, notadamente no agronegócio brasileiro. O que não pode é ter um governo atrapalhando. E aquilo que o governo faz, deveria pelo menos fazer o mínimo possível. Porque se não fizer, e é o caso de saúde, é o caso de educação, causa 2 custos sobre o mesmo assunto, da mesma função para as empresas. Você na empresa tem que pagar plano de saúde para os funcionários e tem que pagar impostos para se pagar saúde também para os funcionários. Qual é a lógica disso? A educação é ruim, fundamental e média,
E aí você tem que cobrir isso com treinamento nas empresas, com treinamento do Sistema S. Tá, veja, é um processo complicado no Brasil que não foi arrumado. E agora com um problema sério. Esse problema sério que nós estamos vivenciando agora é um problema sério de lavagem de dinheiro. Como assim? É você desviar o recurso de órgãos públicos, diretos e indiretos, e transferir para o exterior, inclusive, não é? E aí você vai em conflito a procedimentos legais destes outros países, notadamente os Estados Unidos. Então, na hora que você tem um desvio de dinheiro, como o que a gente está percebendo da Petrobras, esse recurso ele é canalizado para o exterior através de dólar cabo, daí os doleiros envolvidos. Esse dólar cabo no exterior, ele tem essencialmente dois caminhos. É importante que quem nos vê e ouve tenha essa consciência. Essa brincadeira com Caixa 2, normalmente ela só tem dois caminhos. É financiamento de armamento e financiamento de droga. E muitos não sabem disso. E aí isso foi passado para os Estados Unidos. Foi financiamento de arma e drogas dentro do mercado americano. Daí esse impacto todo que nós estamos tendo agora. E que ainda vai culminar com outros pontos, não é? Então, veja, é uma turbulência forte nesse país, é um caso atrás do outro. Eu comecei falando de 88 até agora, quantos casos nós não tivemos de crise? Sendo que, em especial, esta crise e as anteriores também, antes de 88, nós tínhamos as crises internacionais que impactavam direto no Brasil. Eram crises como a crise do petróleo, aumentou o preço do petróleo, impactou direto aqui. E aí nós tivemos que fazer investimento forte na Petrobras. Eram processos de trabalho na área pública muito mais interessantes do que hoje, muito mais produtivos. A partir de 88, nós montamos as nossas crises. Todas elas nós montamos. Não tivemos o apoio dos estrangeiros. Até na crise 2008 internacional, que nós poderíamos ter um impacto direto no Brasil, não tivemos. Não tivemos uma simples razão, era proibido, em termos formais, em termos legais, fazer investimentos no exterior, por isso que não perdemos. Tá? E agora, de novo, criamos de novo mais uma crise, né? Que não tem essência, né? E que vão pagar a conta. Porque agora, pela primeira vez, o que nós temos? Nós temos um aumento das taxas de tributação e redução da arrecadação tributária do governo. Como é que resolve isso agora? Agora só tem um assunto. É você enquadrar o governo, e não querem enquadrar o governo, não querem enquadrar as despesas do governo. Não foi falado, até agora não se falou absolutamente nada em redução de despesa pública. E tem muitas áreas para você fazer essa redução. O que pode ter acontecido com a presidente Dilma, que acabou se revelando uma má gestora, que acabou se revelando uma má política, enfim... que forjou informações, mentiu descaradamente durante a campanha política. O que aconteceu com essa presidente que, de repente, cai de um nível de aceitação, de um nível de apoio popular grande, um dos maiores que o país já teve, para menos de 7%, professor? Já a campanha para a reeleição foi desastrosa para ela, né? Porque ela teve que realizar gastos anteriores que derrubaram o pequeno déficit fiscal que tinha, transformaram isso em um grande déficit fiscal. Junto com isso, você tem um significativo aumento, 7 vezes seguidas, da Selic, que provoca um gasto enorme na conta de juros do país. Nós estamos falando em gastos com juros no país em algo como 387 bilhões por ano. Bilhões de reais. Ora, se nós pegarmos a conta de educação, ela deve dar ao redor de 112, 115. E a da saúde na faixa de 105. Tem algo desproporcional. Se nós pegarmos a dívida americana, que está em 16 trilhões de dólares, o que dá mais ou menos 50 trilhões de reais, e calcularmos a taxa de juros americana a 0,25 sobre os 50 trilhões de reais, nós vamos ter aproximadamente 125 bilhões de reais de pagamento de juros. E nós aqui pagamos 387. Quem é favorecido com esse aumento de taxa de Selic? Veja, a correlação da Selic com as taxas de inflação ela é zero. Então, você dizer
que você aumenta a Selic para reduzir a inflação, isto não é verdade. Ou, falando objetivamente, é mentira. Tá? O que acontece em alguns momentos é, aumentando a taxa Selic, você aumenta a inflação. Por quê? Porque aumenta a despesa financeira das empresas e elas repassam isso no preço, aumentando a inflação. Tá? Ora, você aumentando a Selic, você aumenta o repasse de recursos do Tesouro Nacional para agentes que fazem aplicações. Então, no primeiro momento, você tem o quê? O sistema bancário, bancos comerciais, bancos de investimento, fundos que são administrados por bancos, fundos independentes, fundos de pensão, tá? Alguns administrados por banco, outros independentes. Então, o sistema bancário é altamente privilegiado por essa dinâmica de expansão da taxa Selic. E o que torna o sistema bancário também não sustentável, porque ele é sustentável pela transferência de renda do Tesouro Nacional, que isso já existe no Brasil desde o Plano Real, não é? Então, o que você precisaria fazer? Você precisaria expandir os volumes operados para poder reduzir as taxas. Esse trabalho raramente foi feito aí na economia brasileira. Então, é um tiro no pé. Em 94, nós tínhamos 16 grandes bancos privados nacionais de varejo, do tamanho do Bradesco. Hoje tem 2, Itaú e Bradesco. E vai desaparecer, corre o risco dos 2 desaparecerem. Agora, será que nem eles enxergam isso? É suicídio focar os negócios em margens muito altas, porque você facilita a entrada, você facilita a expansão da despesa. Os bancos brasileiros, com as incorporações havidas, não tiveram aumento de produtividade. Eles não reduziram relativamente as despesas. É complicado. Como é que faz para voltar? Se você tiver retração da taxa Selic, nós temos impacto direto no sistema bancário. Então, isto precisa ser planejado, essa forma de corrigir, precisa ter um planejamento aí de uma década para acertar isso. Agora, o país não está aguentando. É a maior despesa do país. É juros e previdência. Os 2 assuntos precisam ser discutidos de forma técnica, profissional. Não é na forma como está sendo discutido. Quem é que mais perde com esta crise hoje no Brasil, professor? Bom, o setor industrial já vem perdendo há muito tempo, né? A participação do setor industrial é muito forte. Isto penalizou uma parte do mercado de trabalho que era altamente profissional, que eram os engenheiros, que ficaram espaçados aí por outros órgãos. As empresas, de forma geral, também, porque as margens são muito baixas, né? Você tem aumento contínuo de tributação. A nossa tributação hoje, se nós considerarmos o que é pago diretamente, mais o déficit fiscal, que é pago indiretamente, nós estamos falando da maior carga tributária do mundo, com a prestação de serviço da área pública muito ruim. Uma parte da razão é o seguinte: uma boa parte da arrecadação não é para serviço público, é para pagamento de juros. Então você não tem retorno. Precisamos remontar o nosso modelo. Nosso modelo econômico está completamente equivocado e continua equivocado agora, nesse momento. Então você não tem caminho. O senhor acredita que o ministro da Fazenda, então, não vem fazendo corretamente a lição de casa? Não. Veja, você começar fazendo expansão da taxa Selic, isso é lição de casa para quem? Para a economia brasileira? Nós precisamos de pessoas que vistam a camisa do país. Nós temos empresários que hasteiam a bandeira brasileira à frente das suas empresas. Nós temos movimentos que saem à rua vestindo a bandeira do Brasil, colocando o verde e amarelo em presença marcante. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas patriotas junto ao governo. E ou fazemos isso de uma forma planejada, ou vamos fazer isso em uma forma caótica, né? Porque está me parecendo muito que nós estamos caminhando para uma forma mais caótica desse processo. Esses movimentos de rua, professor, o que eles sinalizam? Atrás deles, tirando um pouquinho aí alguns movimentos mais radicais, mas o que sinaliza isso? Quer dizer, a dona de casa com um panelaço, eu não recordo como
Eu tenho 66 anos de idade, mas não recordo de ter visto brasileiro, brasileiras batendo panela. Eu não recordo de ter visto, professor, os bonecos como vimos no 7 de setembro em Brasília, o boneco do Lula, que é bem aquilo que a gente está vendo e ouvindo e até lendo a todo momento, a própria presidente ridicularizada com o nariz de Pinóquio, né? Mas o que tem atrás disso? Será que é realmente um sentimento natural de indignação do povo brasileiro? É também, mas é a hora tão aguardada de participação da sociedade. A sociedade ficou passiva no Brasil durante muito tempo. Acabou a ditadura e o processo democrático não mexeu com a sociedade brasileira. A sociedade deveria participar. Tanto que até hoje nós temos o quê? Nós temos aqueles candidatos a cargos públicos ainda da época antiga. Verdade. Não é? Foi um processo muito longo. E agora, na gestão caótica que vai tendo, você vê a sociedade participando. E ela quer marcar presença. A juventude participando, quer marcar presença, quer ser ouvida. O senhor sente isso junto aos seus alunos, na FEA? Sim, veja, os alunos querem ter uma participação, querem discutir, os assuntos hoje são mais discutidos. Veja, nós tivemos uma expansão do ensino superior que tem seu demérito, tem seus problemas de qualidade, mas gerou acesso a uma boa parte da sociedade a novos temas, a novos assuntos para poder participar da discussão. Estão participando, não é? O jovem quer mostrar caminhos, ele quer solicitar caminhos, ele quer ser ouvido. Tá? E o sistema político ainda não aprendeu. Nós estamos com um processo de tecnologia tão avançado, que é o sistema todo de web, de transferência de informações, em tempo real. Isso não é usado para pesquisar o que a sociedade deseja, para escutar a sociedade. A gente precisa se moldar a isso. Aquilo que está sendo discutido entre quatro paredes não deve mais ser discutido entre quatro paredes, deve ser demonstrado. Não é? A própria imprensa precisa aprender a ler as informações que hoje estão mais transparentes. Você tem informações mensais do governo federal, dos governos estaduais, informações quadrimestrais dos governos municipais. Precisa olhar tudo isso, precisa participar dessa mudança. Isto que nós estamos assistindo é o início. E o mais interessante, ao início desses movimentos, nós vimos problemas policiais aí no meio dos movimentos. Hoje não tem mais. Hoje todos estão querendo participar. O senhor se refere aos black box, metade do ano passado? É isso, que você teve aquela inserção. Perfeito, né? perfeito. Hoje perfeito. não. É verdade, é verdade. Hoje você tem movimentos pacatos. Aonde no mundo você tem isso? Só que são desfocados ainda. Né? No fundo, o que eles pedem é patriotismo. Você vê, todos os movimentos têm uma bandeira brasileira, tem as pessoas de verde e amarela. E tudo o que pedem, de forma às vezes difusa, é no sentido, queremos algo patriótico para nós. Professor, eu vou voltar a esse assunto, mas eu queria explorar um pouquinho a sua experiência, para nós falarmos um pouquinho de câmbio e do efeito China. A começar pelo câmbio. Tá. No câmbio, veja, se nós olharmos uns 25 a 30 anos da história cambial brasileira, nós vamos ver que o que estava errado era o antes. Agora nós estamos certos. Nós estamos em linha com a média histórica do câmbio brasileiro. Se você pegar o câmbio de cada época, inflacionar pelo IPCA e deflacionar pelo índice de preço americano, você está falando na média. É esse o câmbio que a gente precisa ter. O que eu estou dizendo também é o seguinte, perspectivas de grandes desvalorizações novas não existem, exceto no momento do impeachment. Aí você ainda vai ter uma certa turbulência, mas ele normaliza para trás e volta a esses níveis. Para o ano que vem é o nível que está aí também. Então o que significa? O senhor acha que não aumenta muito mais? Não, você vai ter uma turbulência por conta do impeachment e para por aí. Tá. Então isso nos dá, primeiro, uma maior estabilidade e segurança na definição das operações internacionais, quer sejam operações de financiamento, quer sejam operações de exportação ou mesmo de importação. Reduz a importação, como já foi reduzida. Aumenta as exportações, ainda não aconteceu, mas leva tempo até você conseguir reestruturar para poder bancar a exportação.
Nós vamos estar reconstruindo agora um processo de substituição de importações. Indústrias estrangeiras vão se instalar no Brasil para produzir no Brasil e exportar. Se você olhar o plano estratégico da Alemanha, o plano estratégico da China, eles colocam claramente o Brasil como ponta de lança de produção. Então, esses dois núcleos vão estar aqui mais presentes. Nós tínhamos uma sobrevalorização. A sobrevalorização facilitou a entrada de produto estrangeiro, de uma competição brutal dentro do país, facilitou a saída de turistas para o mundo inteiro, dando problema aí na balança de serviços, e agora isso começa a ser recomposto. Tá? Então é assim, nós temos um período agora de ajuste nessa ponta, mas por conta da redução da importação, a conta externa já está ajustada e a balança comercial deve ter para esse ano quase 10 bilhões de saldo e para o ano que vem quase 20 bilhões de saldo. Então já vamos começar a reconstruir tudo outra vez. Tá? Na ponta da China, a gente olhar uma das maiores economias do mundo crescendo 7,5% e dizer que isso é um problema, eu acho exagero. Não é? A China continua crescendo muito. Veja, quando ela era menor, crescia 12%. Quando ela é maior, cresce 7,5%. Em termos de volume, é a mesma coisa. Então, é uma grande oportunidade, porque esse crescimento da China hoje é baseado no crescimento da demanda interna. E nós temos como exportar. Nós temos um produto para exportar, agora mais barato. E o nosso mais barato mexeu inclusive com a inflação do mundo. Porque nós estávamos exportando, eram grandes exportadores de produtos básicos, a uma taxa sobrevalorizada. Ou seja, era caro no mundo. Mas por que o mundo comprava? Porque quem mais exportava? Nós éramos os grandes. Agora, com a desvalorização, eles aproveitaram para também ajustar preço. Então, você pegar as curvas das commodities em dólar é uma coisa, em reais é outra. Né? Então, a gente precisa estar atento, mas a nossa frequência agora precisa ser alterada. Nós vamos passar por um período de substituição de importações, por uma saída para exportação, por um financiamento internacional mais barato. Tá? E quando eu falo mais barato, todo mundo vai estar perguntando, mas e o rating? O rating já está ajustado nos preços. Tá? Vai ter queda, já está ajustado no preço. Aí não é nenhuma novidade. Tá? Então tem caminho natural e a China contribui muito para isso. Nós não podemos colocar a causa da crise que nós estamos vivenciando esse ano e o ano que vem no setor externo. No mundo, neste ano, nós só vamos ter 3 países com queda do PIB. Rússia, Ucrânia e Brasil. Nem Grécia. Não é? Então, o que nós temos a ver com a Rússia e com a Ucrânia? O problema nosso, a crise montada, nós montamos e nós somos os responsáveis por ela. É isso que deixa mais triste. Eu vou lhe interromper para a gente chamar um rápido intervalo e nós voltamos já já. Vamos aí. O professor Dr. Alberto Borges Matias. De volta com o TV Brasilário, tendo hoje a honra e satisfação de nós estarmos conversando com o professor Dr. Alberto Borges Matias, ele que foi um dos fundadores da FEA USP Ribeirão Preto, e é um profundo conhecedor não só da economia nacional, mas também da economia internacional. Professor, qual é o comportamento que um empresário hoje, convivendo com esta crise econômica nacional, com a crise política nacional, com essa crise ética nacional, e com essa imagem toda que se vê de invasão, de fuga de imigrantes da África chegando na Europa, os Estados Unidos aí convivendo também com algumas dificuldades ainda, mas já tomando um rumo diferente. Como é que o empresário brasileiro, aquele que hasteia, como o senhor bem colocou, a sua bandeira em frente à sua empresa, e faz aquela saudação de patriota, e porque ele se dedica mais ao negócio dele do que à própria família, muitas das vezes, e que não tem absolutamente nada em contrapartida daquilo que ele produz em termos de apoio governamental. Bom, a primeira coisa é essa consciência de que ele
não pode só ficar atrás dos muros da empresa. Os empresários têm que aprender que ou eles controlam o governo ou o governo os destrói. Tá? Então, veja, é importante que, através das associações de classe, se pleiteie uma maior participação empresarial na definição das variáveis críticas do país. Vamos a um exemplo. Vamos imaginar o Copom, Comitê de Política Monetária. O Comitê de Política Monetária define a taxa Selic, que vai ser paga pelo empresário, que vai ser pago pela pessoa física. Muito bem. O Comitê de Política Monetária hoje é centradamente de pessoas do Banco Central. Portanto, está diretamente ligado ao ministro da Fazenda e ao presidente do Banco Central. É uma pessoa definindo a taxa de juros do país que todo mundo vai pagar, vai ter impacto direto em todo mundo, e que vai transferir renda das empresas para o sistema bancário e financeiro. Muito bem. Por que não se pleiteia que o Copom tenha 2 representantes do governo fora do Banco Central, 2 representantes de empresas, exceto públicas, e 2 representantes de sindicatos profissionais? Deixa definir a taxa de uma forma democrática. Só estou dando um exemplo. Por que não podemos fazer a mesma coisa com o conselho do MEC, da CAPES, da Saúde e assim por diante? Entende o que eu quero colocar? Sim, sim. Que as associações tenham uma participação na definição democrática das principais variáveis do país, para que a gente possa ter sustentabilidade na gestão pública. Né? Por que a gente não exige que acabe-se os cargos de confiança, que as estruturas sejam profissionais e controladas? Meritocracia. Meritocracia nas diversas áreas. Que haja uma reorganização do setor público, federal, estadual e municipal. Que haja controle, que os tribunais de conta realmente controlem a estratégia e o desempenho das organizações. Estão vendo o desastre que é o sistema de controle? Não é? Que tenhamos, através das associações, sistemas de controle locais, como os observatórios sociais. Os observatórios sociais hoje no país já são mais de 100, controlando as contas de prefeituras. Não precisam ser 100, precisam ser 5.800. Então, as empresas precisam fustigar esse desenvolvimento. Eu acho que assim a gente vai construir um país melhor. Bom para todos. Realmente bom para todos. Estou usando o mesmo linguajar do governo como um mérito para que a gente possa construir um país melhor. Professor, o senhor conhece, como poucos, a cadeia produtiva sucroenergética. Até porque desde que o senhor chegou em Ribeirão Preto, o senhor sempre se aproximou do setor, nos momentos mais cruciais o senhor esteve presente, direcionando, chamando a atenção. Como é que o senhor vê 83 usinas fechadas? Isso de 2007 para cá. 70 usinas em processo de recuperação judicial. Uma pesquisa feita com a ajuda da própria FEA indicou que nos últimos 6 anos, 600 mil trabalhadores no campo perderam seus postos de trabalho na cadeia canavieira. A indústria de base se derretendo. Dedini, pedido de recuperação judicial, outras grandes empresas de Sertãozinho, recuperação judicial ou fechando. Um desânimo total e absoluto. E o setor se agarrando, tentando se agarrar a alguns poucos sinais que foram dados a partir do final do ano que vem pela presidente Dilma Rousseff. Aumento da mistura de 25% para 27%, anidro ao etanol, o aumento da CID, um primeiro aumento da CID, está se falando esses últimos dias aí em aumento de CID novamente, embora hajam restrições, o próprio PMDB assume a posição contrária a isso. Como é que o senhor enxerga esse setor e, mais ainda, para agravar a situação do setor? BNDES não financiando um centavo para a produção de bioenergia, para a cogeração de energia elétrica, e o que eu entendo possa ser até talvez o ingrediente pior deles. Petróleo a $40 e há quem diga e defenda com veemência de que alguns anos ele vai baixar para metade desse preço ainda.
vamos lá. Sobre a questão de emprego, a perda dos 600 postos, 600 mil postos, nós estamos falando de um processo de automação, tanto na colheita quanto na atividade industrial. Então isso é natural do processo de automação, que é natural em outros setores também. Houve essa necessidade, houve essa dedicação, e isso foi feito. Então, se de um lado você tem a extinção de postos de trabalho, de outros, os postos que ficaram estão ganhando mais, a média salarial aumentou. E esses outros postos foram atendidos pela expansão do setor de serviços e comércio. Tanto que o índice de desemprego diminuiu, não é? Então, aí só para dar uma explicação nessa ponta do desemprego. Na ponta das empresas, veja, a idade média da empresa brasileira, que não é diferente do resto do mundo, é 12 anos e meio, assim, objetivamente. Empresas com uma faixa de 20 a 35 anos têm uma forte queda de existência. Então, é o período de morte das empresas, assim, 25 a 35 anos. Empresas com mais de 50 anos, eu não estou dizendo só do setor cicroenergético. Empresas com mais de 50 anos são raras. É um percentual muito baixo das empresas brasileiras. Isso que eu estou passando foi um estudo que nós fizemos com 16 milhões de empresas brasileiras, tá, registradas. Então, o que eu estou dizendo também é o seguinte, que essas empresas que quebraram, que estão em recuperação judicial, isto é um processo natural de ajuste dos setores. Isto não é explicação para a dificuldade empresarial, é inerente ao processo. Quando eu participei do Planejamento Estratégico do Banco do Brasil, eu disse assim, a gente poderia estar de antena ligada nessas faixas etárias de empresa para fazer uma mudança. Qual é a mudança? A venda das empresas ainda no seu auge. É importante que o empresário entenda que o negócio tem ciclo de vida na mão dele. Então, quando atinge o auge, venda. Venda, pegue o recurso e distribua na família ou parta para outro negócio. Não adianta focar naquele negócio. A sucessão é a maior derrocada de empresas no país. Se nós olharmos, até por conta do Proálcool, nós tivemos uma abertura de usinas e de empresas ligadas muito próximas em termos de datas de fundação. E também uma concentração no fim de vida. É um processo normal. Então, se quer que não aconteça, a associação de classe deveria estar levantando essas informações e fomentando a venda, a reorganização das empresas. A reorganização judicial não recupera as empresas, tá certo? Pelo total de usinas, a gente vê que o percentual de insucesso ainda é pequeno, né? Bom, se nós pegarmos grandes empresas do segmento, nós vamos ver que elas estão na outra ponta, muito bem mesmo, né? Evoluindo fortemente. O setor metalúrgico ligado ao setor de agroenergia, ele também passa por um ajuste de vida. Você vê que as empresas que estão se ajustando, estão morrendo, são aquelas na faixa ao redor de 25 a 30 anos, que é esse ciclo de vida. É o ciclo onde os filhos vão sendo incorporados sem um ajuste adequado, sem uma governança adequada. Aonde muitas vezes o empresário ensinou seus filhos a não passarem dificuldades. Sendo que o empresário, ele é o que é hoje em função das dificuldades que passou. Aquilo o engrandeceu. Então, facilitar a vida dos filhos é levá-los à bancarrota. Isso é quase líquido e certo, não é? Outra coisa, o setor poderia estar mudando para um atendimento à energia, do próprio petróleo, que tem ajustes aí sendo feitos, e da energia elétrica e da energia eólica. O que a gente percebe? Percebe empresas espanholas entrando no Brasil para produzir esses equipamentos. Casp, então não é possível. Nós estamos, de um lado, reclamando
de outro lado vendo o mercado e não fazendo nada. Não pode. Veja, o futuro nós construímos, o futuro não nos é dado. Vamos aprender a fazer isso. Né? Bom, então eu falei aí do desemprego, falei dos problemas do setor direto e esqueci do quê? Nós falávamos da questão do preço do petróleo, a tendência de baixa do petróleo que inviabilizaria o etanol. Tá. O preço do petróleo internacional não tem nada a ver com o preço nacional. O que ele vai facilitar é o pouco que a gente importa de petróleo, vai reduzir a conta. Né? Nós não podemos fazer o ajuste à metade do preço, porque senão a gente inviabiliza a Petrobras. Então, eu acho que isso teria, inclusive, que o próprio governo dar o posicionamento. Atenção, que internamente a história do petróleo é outra. Nós vamos bancar a nossa autonomia no petróleo. Isso significa pagar o dobro do resto do mundo. Ponto. Isto é um outro item relevante, porque aumenta o custo do transporte da maioria dos itens, inclusive para exportação. Como a gente está já na média da exportação histórica brasileira, isso aí também se ajusta. Tá? Então eu diria que o preço internacional não serve para nós além de notícia de barzinho. Tá? Não vai servir para muita coisa. Internamente, os preços continuam sendo elevados. O governo vai aumentar a CID, deve aumentar então o produto final mais um pouco e espero que ajuste este ano. Tá? O resto do ajuste deve ser feito por aumento do imposto de renda, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica e ainda possivelmente a reimplantação da CPMF. O Brasil ele vem se caracterizando aí como país líder aí na produção de commodities agrícolas, né? Houve um salto muito grande, nós tínhamos inicialmente a soja, o café, a laranja diminuiu um pouco, as carnes crescendo muito também. Como é que o senhor vê essas outras cadeias produtivas, já que falamos de cana e entendemos bem os seus argumentos aí com relação à cadeia produtiva sucroenergética? Mas em termos de carnes, em termos de grãos, aí, o que o senhor consegue enxergar aí para frente? Eu acho que nós temos tudo para substituir as importações. Por exemplo, nós temos condições de expandir a produção de trigo. O trigo brasileiro passa a ser competitivo, que não era em termos de preço. O algodão passa a ser competitivo. Então nós vamos ter novas culturas entrando com produção forte também e para a ponta de exportação. O agronegócio vai viver um outro ciclo de grande crescimento. Essa é a vocação do Brasil? Essa é uma das vocações do Brasil. Eu acho que o agronegócio é uma dedicação forte, é um segmento que está no coração do brasileiro, está no coração do conhecimento brasileiro. A produtividade ainda tem muito para crescer. Falta um investimento maior na própria Embrapa. Falta registros de patentes na Embrapa para que ela tenha geração de recursos a partir das próprias patentes. Nas outras áreas, nós crescemos muito no comércio em geral, basta ver aí as cidades, os pontos centrais das cidades, o crescimento, o interior dos estados, o crescimento no comércio. A parte de serviços nós temos crescimento na área de educação, temos crescimento na área de saúde então, também. E na área industrial, precisamos fazer um repensar. Acho que na área industrial, relativa às montadoras, nós vamos ter empresas estrangeiras montando suas bases aqui para atender as montadoras, inclusive para exportação. Outras bases industriais, metalurgia, tem espaço para crescimento e para exportação. Então a gente tem que reconstruir a base de produção industrial. Eu tive o privilégio de gravar alguns programas com o professor Delfim Neto, que foi seu professor, e eu sei do apreço pessoal que ele tem para consigo. Inclusive fez o prefácio do meu segundo livro. Exatamente. Que esse livro foi aquele onde eu dizia, há tantos anos atrás, que ia sobrar um grande banco privado nacional de varejo. Verdade. Certo? Verdade. E aí o professor Delfim Neto, eu fiz uma pergunta para ele, dizendo o seguinte, formulando a seguinte questão: o que é que difere hoje do agronegócio à época que o senhor foi ministro da Agricultura? E aí ele falou, eu vou lhe dar um exemplo. Eu estava em Rondonópolis há poucos dias, fui fazer uma palestra, estávamos numa churrascaria, e na hora do almoço, uns jovens empresários, jovens empreendedores me pediram 2 minutos de licença. Pegaram seus smartphones, seus notebooks,
e papapá, olha, a Bolsa de Chicago hoje a soja está desse jeito aqui, né? O que ele quis me ensinar e eu aprendi bem a lição? É a informação instantânea, não importa onde você esteja. De que maneira no agronegócio essa informação, o conhecimento principalmente, poderia ser mais democratizado? Quer dizer, permitir que o empresário de Rondonópolis tenha o mesmo nível de informações e ao mesmo tempo como o de Ribeirão Preto ou de outros grandes centros agrícolas do país. Essa é uma tendência natural, né? Já tá vigente. Hoje o smartphone faz parte já do bolso de cada um e da mente de cada um. E é esse conhecimento que gera o desenvolvimento. E que a própria área de educação precisa aprender a trabalhar com isso, né? Porque ainda nós continuamos com aulas tradicionais. As aulas já vão estar na internet. Você quer assistir uma aula de finanças? Quer assistir uma aula sobre determinada cultura? Você vai na internet e você vai assistir, né? E aí os professores são coaching, eles são acompanhadores desse processo de avanço. As nossas estruturas de telecomunicações ainda não estão tão avançadas. Falta melhorar muito, portanto, falta que os empresários exijam mais. Mas estão sendo desenhados novos processos. O Google Loom, por exemplo, traz a possibilidade de acesso a áreas avançadas terem esse acesso à internet, né? Novos satélites vão permitir o uso do smartphone por satélite direto, né? Hoje, nos Estados Unidos, está se avançando muito no chip intrapele, né? Para reconhecimento, identificação, localização, etc. Então, esse avanço tecnológico ajuda muito o setor agro. E o setor agro está sabendo aproveitar. Está sabendo aproveitar. O que pode ser feito é um processo de desenvolvimento ainda maior desse conhecimento, principalmente a partir de alguns pontos universitários e a partir da Embrapa. Eu acho que isso é um processo forte. A própria área do Sistema S, que essencialmente é a indústria, pode migrar muito para a agro e pode ajudar muito nesse processo de expansão do conhecimento. Professor, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu agradeço imensamente a oportunidade, o privilégio que eu tive de voltar a conversar consigo e queria desejar um convite para que a gente pudesse fazer um programa para darmos a continuidade a esse assunto. Formação e democratização de conhecimento. Eu estou à disposição. Naquilo que puder ajudar, estou disponível para poder ajudar. O processo normal nosso é de um eterno aprendizado. Sempre estamos aprendendo com tudo. E eu acho que é a partir do conhecimento que nós vamos gerar o desenvolvimento desse país. Sem dúvida. Muito obrigado mais uma vez, professor. Eu que agradeço a todos, a você e a quem nos viu e ouviu. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, muito obrigado.